Olá pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Vortex. E hoje a gente vai fazer uma CLI, uma linha de comando, né? Para quem não sabe o que é uma CLI, é uma Command Line Interface, ou seja, uma interface de linha de comando. Eu vou mostrar hoje aqui para vocês uma das maneiras mais fáceis que eu sei, que eu conheço de fazer uma CLI em Node.js. Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, para começo de conversa eu vou entrar aqui em uma pasta qualquer. Nesse caso eu vou entrar em documentos aqui mesmo e vou criar uma pasta temporária. E eu vou usar aqui uma ferramenta chamada CLI Forger, que é um framework para a criação de CLIs. É muito simples de usar, é bem mais tranquilo do que você criar uma do zero ou mesmo usando o Commander da vida, porque essa biblioteca ela já usa o Commander por baixo e ela junta nela mesma várias ferramentas padrões comum em várias CLIs. Para usar ela é bastante simples, é só eu dar um npx, @vortex/cliforger. Bom, ele vai perguntar se eu quero instalar a versão mais recente, eu vou falar que sim. E aqui ele vai pedir o nome do projeto, então eu vou colocar aqui qualquer coisa. Vou colocar aqui Fritz, só para demonstrar para vocês. Beleza, ele está instalando as bibliotecas, aqui é só esperar. Ele vai carregar aqui e criar o projeto pra gente, certo? Depois dele ter instalado todas as libs, a gente deve ter uma pasta com o mesmo nome que a gente colocou na inicialização do projeto, então é só eu entrar nela e abrir no editor que você preferir. No meu caso eu vou abrir no Neovim. No overview padrão ele já inicia um repositório Git, vai instalar todas as bibliotecas aqui no Node Modules, depois eu entro na pasta source, uma configuração padrão de slint, no git ignore vai colocar as coisas para que não devem subir no Git, é o npm rc para salvar as versões exatas de cada lib, para não quebrar nada quando uma outra pessoa instalar na máquina dela. Um package.json padrão, com o mesmo nome que você deve ter colocado na linha de comando lá, a versão, sem descrição, definição de tipos, o ponto de entrada. Alguns scripts, como o de dev, o de lint, clear build, compile e o de build. Keywords, autor está vazio para você preencher o seu autor, uma licença MIT e uma definição de binário, onde vai estar definido o binário. Isso daqui é o mesmo nome que vai ser reconhecido no seu terminal. Então o nome do binário de NPM é NPM, certo? Se você quiser mudar, né, nesse caso aqui, a gente deveria ter fruits no terminal desse jeito. Mas se você quiser mudar, basta você mudar aqui. Se eu quiser um nome de binário diferente. As dependências, só o CLI Forge na versão 0.0.8. E as dependências de desenvolvimento. Um tsconfig, também padrão. E o tsup, que é uma ferramenta de compilação para diferentes tipos de JavaScript. Aqui, no padrão, a gente vai ter esse index, que é o binário propriamente dito. É aqui que a gente anota que esse arquivo vai ser usado como um binário. Então ele vai ter aqui o user/bin/env usando o node, certo? Então ele importa a CLI desse arquivo que está em ./CLI e roda o comando run desse arquivo passando os argumentos. Então vamos ver o que a gente tem aqui nesse CLI. Bom, aqui ele tem uma versão padrão do framework. Ele começa declarando uma constante chamada CLI, que inicia esse CLI Forger, que vem da nossa biblioteca. A gente passa aqui um nome, a versão e uma descrição. Aqui eu posso omitir, deixar assim. Bom, com esse objeto instanciado, ele vai instanciar um comando, passando para ele um command.create, ou seja, vai chamar o comando de create que está dentro desse command, que é uma classe, e vai passar um tipo genérico, que é as opções que podem ser passadas no comando. E vai definir como que deve ser criado esse comando, né? Nesse caso aqui a gente vai ter um name, say hello, que seria o nome do comando, uma descrição, que descreve o que o comando faz, um alias, que é basicamente um atalho para você chamar o comando, e aqui as opções que esse comando pode receber. Nesse caso ele recebe uma única opção, que está sendo passada por essa classe, option, ou seja, vou criar uma nova option aqui, com o name for everyone. A description vai ser a descrição do que essa opção altera no comando principal, se ela é obrigatória ou não, como que a gente vai chamar ela no terminal. Aqui está o long, vai ser for, nesse caso eu vou chamar ela no terminal como --for, dessa forma, ou da maneira curta, que vai ser -f. Bom, depois de declarado o say hello command, ele vai adicionar um handler nesse command.
que também pode ser adicionado diretamente aqui, né? Se eu der um Ctrl espaço, ele já traz que eu posso adicionar o handler aqui. Você pode fazer das duas formas, vai de como você gosta de organizar o código. Basicamente, eu coloco sayHello.addHandler. Esse addHandler vai receber uma função callback que vai devolver para a gente um objeto com os argumentos e works. E esse objeto workers aqui que são funções padrões já definidas pelo framework. Então, por exemplo, eu posso desestruturar esse for que vem daqui, né, dessa option, ou seja, estou definindo uma option, eu posso pegar ela aqui embaixo, que vai estar dentro do args. Aí, se tiver um for anyone, ele vai imprimir, usando workers, né, tem um objeto logger lá dentro, info, hello for anyone. Ou seja, se eu passar um for, ele vai dar um hello para essa pessoa. E vai retornar o comando, né, para ele sair do comando. Então, se não tiver, eu posso dar um log hello world. E no final de tudo, eu adiciono esse comando que eu acabei de criar aqui em cima, como comando padrão da minha CLI que eu instanciei lá em cima, e exporto como padrão essa CLI. Ou seja, para ver funcionando, né, essa paradinha básica aqui, eu posso rodar um npm run build. Isso daqui vai buildar o projeto. Depois que eu tenho o projeto buildado, se eu rodar fruits aqui, ele ainda não aparece. Porque para mim poder ter esse comando disponível em desenvolvimento, eu tenho que rodar npm link. Ele fez a linkagem e já recarregou para mim o npm. Então agora eu devo ter o comando fruits aqui. Se eu rodar fruits, já aparece para mim. Então, como está definido aqui, né, eu tenho o fruits como comando padrão. Então ele vai executar se eu digitar fruits apenas. E ele já aparece ali para mim, hello world. No caso, sayHello é o nosso comando padrão, como está definido aqui embaixo. Então ele vai chamar o sayHello command nesse handler aqui. Então ele vai ver qual que é o handler e vai executar isso daqui. No caso, a gente tem essa estrutura, né? Se a gente não tiver o for anyone, ele vai direto dar um log em hello world. Mas, como vocês viram, eu posso chamar uma option usando isso aqui, né? Então, nesse caso, eu posso dizer --for e definir quem que vai receber o hello world, ou hello no caso, né? Eu posso passar --for, entre aspas, João. Então ele vai falar hello João. Ou, da maneira curta, -f, hello João. Se eu passar assim, se eu passar sem as chaves também funciona, né? Porque ele vai pegar a primeira cadeia de caracteres que tiver depois do F. Então, se você colocar João e Maria, por exemplo, João Maria, ele vai falar só para o João. Então, se eu quisesse que falasse João Maria, eu teria que colocar entre aspas assim. Isso daí é o basicão de CLIs. É muito simples a forma de se trabalhar. Então, por exemplo, se eu vim aqui e não adicionar como comando padrão e adicionar só o comando, quando eu chamar fruits, ele não vai cair direto, né? Ou não deveria. Nesse caso, ele caiu direto porque eu não rebuildei o projeto, né? Então, teria que rodar npm run build. Aí ele vai fazer o build do projeto. E se eu rodar de volta fruits, ele vai me exibir a parte de ajuda, né? Então, ali ele vai mostrar o comando de help, que é o comando padrão default. Ou seja, welcome to information, tanana, tanana. E aqui ele vai mostrar as options que eu tenho para o comando, né? Que são essas daqui. Help, IH, ou a descrição. E aqui os comandos que eu tenho. No caso, sayHello ou SH. Então, se eu digitar, por exemplo, fruits, SH, -F, João, eu tenho o mesmo resultado de antes. Ou eu posso até pedir a ajuda para algum comando específico, né? Então, se eu falo fruits, SH help, ele vai me mostrar aqui que para o comando help eu tenho uma option que ela não é required, o tipo curto dela é -f e o longo é -ff, ou, perdão, -for. Bom, aqui a gente tem uma pasta de templates que está vazia, que vai ser o lugar onde vão ficar os templates. Se você, por acaso, quiser mudar a extensão dos templates, você vem aqui no TSUp e em vez de Vort, você coloca a extensão que você quiser para o template. Ele é só um arquivo de texto normal, então não tem diferença. Tá, então vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou apagar o comando de sayHello e também o handler dele. Ou seja, eu fiquei só com o objeto de CLI aqui. Isso daqui é padrão, você tem que exportar como default a CLI e criar uma CLI. Mudar o nome pode mudar tranquilamente, então é de boa. Agora, se eu quiser criar um comando, eu vou criar, por exemplo, uma constante. Vou chamar aqui listFruits, recebe command, ponto. Create, e aqui eu vou passar o que eu quero, né? No caso, o nome vai ser listFruits, a descrição, listFruits registered alias, ou seja, eu vou adicionar um alias chamado lf, e
só isso por enquanto. E para isso daqui funcionar, a gente tem que adicionar ele na CLI, né? Então CLI.add comment list fruits. Posso tirar o option por enquanto. E para não ter que ficar rebuildando toda hora o projeto aqui, eu vou abrir aqui do lado desse terminal, para mim não ter que ficar rebuildando toda hora, né? E rodar npm run dev. Isso aqui vai ficar olhando toda a alteração que eu fizer no projeto e vai rebuildar isso automaticamente. Então provavelmente se eu abrir aqui, eu já devo ter o meu fruits aqui. Aí ele já mostrou para mim que eu tenho um comando chamado listFruits, no caso aqui, que tem o alias lf e a descrição é list fruits registered. Para demonstração é a mesma coisa que eu coloquei aqui, né? Então o comando já foi registrado. Se eu chamar ele, nada vai acontecer, porque ele deu aqui um erro. Ele deu aqui um erro para mim, né? Chamado no handler defined for command. Command name list fruits, ou seja, eu não defini um handler para o comando. Então preciso definir um handler para o comando funcionar. Ou seja, como vocês viram anteriormente, para a gente definir um handler, é só chamar listFruits.addHandler ou colocar o handler em cima, tanto faz. E eu vou passar para ele uma arrow function dessa forma. Certo? Então vamos supor que a gente tem aqui uma lista de frutas. Eu vou pedir para o ChatGPT gerar essa lista de frutas aqui, porque eu estou com preguiça. Show de bola, pedir para o chat gerar aqui, eu vou criar um novo arquivo chamado fruits. E tá aqui, né, nossa listinha com 100 frutas diferentes. Então vamos supor que eu queira fazer uma listagem dessas frutas, né? Então a primeira coisa que eu tenho que pegar são as frutas que eu não exportei. Então aqui eu vou dar um export const fruits. Isso daqui já é o suficiente. Então vou chamar lá fruits.forEach, ou seja, para cada fruta. Eu vou fazer um console log disso daqui. Fruits log fruits.name. Ele gerou ID e nome, né? Então tem que acessar só o name. Então se eu chamar aqui fruitslf, ele vai listar para mim todas as frutas, né? Então o nosso comando já tá funcionando. Tá, para o nosso exemplo fictício aqui, eu tô vendo que ele está gerando várias frutas, porém eles não estão em ordem alfabética. Então vamos supor que eu queira ordenar isso daqui em ordem alfabética. Então, né, eu tenho que receber essas informações de alguma forma. Eu posso fazer o quê? Adicionar uma option. Então eu vou falar aqui que eu tenho options, ou seja, eu vou criar uma option aqui. Vai ser option, que vem aqui do CLI Forger, .create, certo? Eu vou criar. Vou passar as propriedades para ele, né? Ou seja, o nome disso daqui vai ser order by. A description vai ser define type of ordination. O tipo disso daqui eu não preciso. Deixa eu definir aqui as duas coisas obrigatórias para nossa option, né? E como que eu pego essa option? Aqui dentro do handler eu vou ter args, certo? E essas options vão estar aqui dentro do args. Então se eu der aqui, por exemplo, se eu comentar essa parte aqui e der um console log no meu args, ele vai mostrar ali para mim. Rodar o lf, ou seja, é um argumento vazio. Se eu passar aqui menos order by, ele vai colocar true dentro do order by, né? Só que, enfim, a gente espera que seja algo como ask, assim, de ascendente, ou des, de descendente. Porém, se eu der um console aqui, né, em ponto, ele nem vai aparecer, porque não tem IntelliSense. Eu tenho que definir isso de alguma forma. Então, vocês estão vendo que ele está devolvendo para mim um objeto que dentro tem order by, que é uma string, certo? Então a única coisa que eu preciso fazer aqui no meu commands é definir o tipo dos argumentos que eu vou receber, né? Então eu vou definir aqui, né, com generic, o que eu vou receber. Nesse caso vai ser um order by, e é uma string, certo? Então agora eu já tenho aqui no meu args um ponto order by, e tudo continua funcionando tranquilamente. Só que aqui, em vez de eu colocar string, eu vou colocar os tipos que eu quero, né? Nesse caso é o ascendente ou descendente ou undefined, que ele não é obrigatório, né? Então posso colocar assim, que fica mais curto. Show de bola! Então vamos fazer, né, essa ordenação, né? If, se eu tiver um args.orderBy for igual a ascendente, if args.orderBy for igual a descendente, vai fazer isso aqui, senão ele vai simplesmente dar um log no que a gente já tem. Bom, nesse caso aqui eu copio isso daqui, colo e eu faço um sort pegando A e B e fazendo a.name.localeCompare b.name. E no final eu dou um return, certo? E a mesma coisa para cá, só que em vez de A, aqui eu inverto, eu coloco B e ali A.
E obviamente um return para ele não passar daqui. Ou seja, se eu rodar, por exemplo, se eu rodar sem o order by, né, eu vou ter essa listagem aqui. Se eu rodar com o order by, menos order by, ascendente, eu tenho a listagem de A a Z das frutas, né? A, B, C, D, E, F, G, H, tanana, tanana, tanana. O mesmo deveria ser para descendente, né? De A, B, o contrário. Aí é importante fazer a validação, né? Porque se eu colocar, sei lá, abacate, não funciona. Se eu colocar abacate, nada acontece, né? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar o seguinte. If args.orderBy e args.orderBy for diferente de ascendente e args.orderBy for diferente de descendente, eu posso dar um return. Aí se eu passar abacate, nada acontece. Só que o return não é muito informativo, né? Então, como esse log aqui a gente não quer simplesmente dar um return e não fazer nada, a gente quer informar para o usuário que algo deu errado, aqui dentro tem um objeto chamado workers. Os workers são algumas ferramentas padrões que normalmente têm uma utilidade muito grande ou são muito repetidas em CLIs, né? Então, por exemplo, eu posso desestruturar aqui dos workers esse carinha chamado logger. Como vocês podem ver, aqui tem UI, path, files, logger, prompt, figures, folders, templates e extensions. As extensões eu explico para vocês daqui a pouco o que é. Ela tem um comportamento um pouco diferente das outras, mas as outras é basicamente você acessar o objeto e usar. Nesse caso, aqui dentro, em vez de eu simplesmente retornar, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o logger.exit, no caso eu quero sair logo depois que ele fizer o log, e vou exibir um erro para o usuário. Nesse caso, aqui eu informo a mensagem de erro, que seria please use ask or this for ordination, certo? Nesse caso aqui, eu vou colocar para rodar aqui o terminal, que eu tinha parado de rodar o projeto. Eu só vou dar um resize aqui para ele não ficar ocupando muito espaço. npm run dev. Ou seja, aqui eu posso rodar fruits, lf, order by, ascendente, ele vai listar de forma ascendente. Se eu passar algo, ele vai falar please use ask or dash for ordination. Então qualquer coisa que eu passe aqui, ele não vai deixar usar. Então a tratativa de erro é bem simples. Você pode usar o console log tranquilamente, mas é bom saber que tem essa forma de usar, né? Se você quiser exibir algo diferente, você pode, né? Aqui dentro do exit ele vai ter error, info ou log. E se você não quiser sair, só mostrar dentro do logger, ele tem log, error e info, que são os mesmos que tem dentro do exit. A única diferença é que um vai fechar o programa e o outro não. Então, por exemplo, eu tenho o argumento, né? E se eu receber order by como sendo true, no caso if args.orderBy igual a true, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar args.orderBy, recebe, aí ascendente. E aqui eu vou exibir um log de info, no caso logger args.orderBy igual a true, calma aí, não é esse, logger.info, e aqui eu vou passar a mensagem, no caso not specified order by using as for default, certo? Ele está falando que uma string não pode ser igual a um booleano, mas eu posso simplesmente vir aqui e falar que isso aqui também pode ser um booleano, ou boolean. Pronto, aí ele para de me dar erro. Ou seja, se eu vim aqui simplesmente digitar order by, né, como eu tinha feito anteriormente, lá em cima, antes da listagem, ele vai falar not specified order by using ask for default, certo? Nos logs aqui eu posso fazer algo mais sofisticado, né, levando em consideração que agora eu tenho os workers, né? Eu posso pegar, por exemplo, logger.log e chamar, por exemplo, aqui nos workers que eu não peguei ainda, um carinha chamado figures, e vim aqui e colocar figures.star, por exemplo, e o nome da nossa fruta, fruit.name. Nesse caso, se eu chamar fruitslf order by, ele vai me mostrar uma estrelinha com quebrada, né? Porque esse é o comportamento padrão do log, né? Se você simplesmente passar em sequência, ele vai sempre quebrar a linha. Então, eu posso fazer o seguinte, fazer um ponto concat, que eu vou concatenar com algo, nesse caso, um espaço em branco, ponto concat outra vez, para mim concatenar o nome. Aí, isso vai ser basicamente uma string só. Aí, ele vai exibir em apenas uma linha, né? Agora eu tenho separado em ordem alfabética, né? E com a estrelinha no começo. Eu posso simplesmente fazer a mesma coisa para a parte de baixo aqui. E também para o nosso último padrão aqui embaixo. Certo? Então agora qualquer parte que eu chame o order by, ele vai exibir com essa figura pra gente. Bom, para option, em vez de eu ficar digitando order by toda hora, eu posso colocar, por exemplo,
um parâmetro short, que é como eu quero chamar de uma forma curta, né? Então eu posso colocar o ord, simplesmente, e eu posso chamar isso daqui, em vez de chamar menos order by, eu posso chamar menos só ord, no caso. E isso funciona também. Ou no caso aqui, menos O, eu vou falar que não tem, né? Menos O vai chamar o ord. Eu também posso trocar, né, o nome padrão, que aqui eu estou sempre chamando order by, que é o padrão longo, né? Então eu posso colocar aqui em long order, por exemplo. Olha, ele já pergunta se eu quis dizer order. Posso passar order e ele continua funcionando tranquilamente. Certo, mas e se eu não quiser, tipo, pegar como padrão? Quiser basicamente abrir uma pergunta ali para o usuário e fazer com que ele digite durante a execução, né? Porque aqui eu tenho que passar a flagzinha traço order e tudo mais. Então se eu quiser fazer isso de uma forma mais interativa, eu posso simplesmente apagar isso daqui, né? Tirar as options, tirar isso daqui, tirar a option aqui em cima, ele já vai começar a reclamar que o order by não existe mais. Então aqui eu tenho que tirar o order. E basicamente vem aqui e faço o seguinte, olha, const, daqui dentro dos meus workers eu vou chamar o meu prompt, e aqui eu pego o order by, né? Então eu vou pegar uma response por enquanto, e vou chamar aqui o prompt.ask. Esse ask, ele é uma promise, certo? Então aqui eu tenho que transformar isso daqui numa função assíncrona para que eu possa chamar o await aqui na frente. Então basicamente aqui eu posso passar para ele um array de prompts, um array de questions ou um array ou um objeto simples, né? Então aqui ficaria, por exemplo, name, order by, message, que é algo que eu tenho que passar, né? Para que a mensagem que vai aparecer no terminal. E eu vou fazer o seguinte, select, ordination, e aqui eu vou passar para ele também um carinha chamado choices. Ou seja, ele vai ter essas opções aqui. Ask, this, or nothing. Aqui está faltando alguma coisa. O type, que eu tenho que passar para ele, que é um select, de seleção. Tem uma infinidade de outros tipos aqui. Vocês podem explorar isso tranquilamente. Então, eu posso dar um console.log para derrubar o que está vindo nessa resposta. E daqui para baixo, eu posso simplesmente comentar para não dar nenhum erro. Salva. Roda, tem que tirar o order, né? Ele vai soltar esse select aqui para mim, né? Para mim selecionar o tipo de ordenação. Então, posso falar, eu quero ascendente, enter, e ele vai me retornar um order by ascendente, que nem estava antes. Ou seja, em vez de eu usar args, agora eu vou usar res.orderby. Vocês podem ver que ele está reclamando, né, que não tem order by dentro de res. Para resolver isso é bastante simples, é só a gente vir aqui depois do ask, como estava sendo feito no create, passar um objeto, né, falando que vai ter order by, que vai ser ascendente, ou descendente, ou nothing, que na verdade é des. E agora, se eu chamar ascendente, ele vai me retornar em ordem ascendente. Se eu chamar descendente, em ordem descendente. Se eu passar nothing, ele vai me dar um erro, porque eu preciso usar ascendente ou descendente para definição. Mas é só por causa desse if aqui que eu posso tirar e deixar o comportamento padrão de volta. Nothing. Pronto, ele não está ordenado. Então é dessa forma que você seleciona as opções do usuário. Ok, mas supondo que essa minha CLI de frutas aqui, em todo momento vai ficar perguntando para o usuário se ele quer em ordem ascendente, descendente ou nenhuma. E eu tenho que ficar repetindo isso todas as vezes que eu for fazer qualquer interação, né, com o usuário. Qualquer comando vai precisar disso. Então é para isso que a gente tem as extensions, que elas ficam aqui dentro também. Então se eu vim aqui, por exemplo, e chamar extensions, a gente pode ver que dentro de extensions ela é um objeto vazio, ela não tem nada. Porque justamente a gente ainda não adicionou nenhuma extensão, né? Então eu posso adicionar uma extensão que foi feita por mim mesmo. Para adicionar extensões é bastante simples. Aqui na raiz eu vou criar uma pasta chamada extensions, eu vou criar dentro dela um arquivo chamado index.ts. Então aqui, naquele dentro, eu vou exportar, export const, uma constante chamada extensions, que é um objeto que por enquanto está vazio. Se eu quiser tipagem disso, eu também tenho que exportar um tipo daquele dentro, chamado extensions. E eu vou usar aqui um carinha chamado worker extensions, que vem do CLI Forger. Passo para ele um generic, passando meu type of nas minhas extensões. Isso daqui é o suficiente para a gente ter a tipagem e o objeto de extensões. E aqui na nossa CLI, basicamente basta eu fazer um CLI.add_extensions, passando extensions que está na minha pasta, certo? Ela tem que ser antes da execução dos comandos, porque se eu adicionar depois que eu adiciono os comandos, eu não vou ter acesso a essas extensões. A mesma lógica vai servir aqui para dentro do objeto de extensões. Se eu colocar aqui dentro
uma extensão, na extensão de cima eu não vou poder usar a extensão que veio embaixo dela. Eu só posso usar extensões dentro de outras extensões que tenham vindo antes. Ou seja, isso daqui segue uma ordem de precedência, né? Tá, e como que eu adiciono de fato uma extensão, né? Que aqui a gente só criou um objeto vazio de extensão e ainda não fez nada. É bastante simples, basta que aqui dentro da minha pasta eu crie uma extensão, né? O nome pode ser, nesse caso, orderFruits.ts, certo? Aqui eu posso dar um export em uma function chamada orderFruits, e aqui dentro o primeiro parâmetro que ela vai sempre receber vão ser os workers, né? Workers, que é do tipo workers, que vem no CLI Forger. Eu tenho que passar para ele um generic falando quais são as extensões, né? Extensions, que foi o tipo de extensão que a gente criou no nosso arquivo ali anteriormente. E agora, aqui dentro do meu index, ou seja, dentro das minhas extensões, eu vou simplesmente colocar aquela função que eu criei, né? orderFruits, sem execução, sem nada, simplesmente coloca ela aqui e pronto. Depois disso a gente já está quase pronto para terminar a configuração, né? Se eu vim aqui e chamar, por exemplo, extensions, ele ainda é um objeto vazio, né? Extensions é um objeto vazio, porque eu não passei para esse comando falando que ele recebe, né, uma tipagem. É só passar um generic aqui para o create. Se vocês bem lembram, o primeiro parâmetro é para as options, então eu coloco aqui no, porque eu não estou recebendo options. Se eu tivesse alguma option, aqui seria a tipagem das options. E o segundo é das extensões, então eu vou colocar extensions, que é a tipagem que a gente criou lá dentro daquela pasta, extensions. E para isso está pronto, se eu digitar aqui, se eu abrir aqui, eu já tenho uma extensão chamada orderFruits. E nesse caso, dentro de extensions, eu já tenho, né, a minha função. Então basta que eu venha aqui, por exemplo, e coloque const orderNetFruits, recebe extensions.orderFruits. Não preciso passar nada para dentro, porque os workers são repassados para as extensões automaticamente, né? Então não preciso repassar os workers aqui. Por mais que lá nas minhas orderFruits ele receba os workers, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, só que lá dentro do nosso próprio worker. Então muito simples, basta que eu recopie e cole aqui, né? Paste. Só que em vez de ordenar, eu vou retornar as minhas fruits. Então aqui eu tenho que transformar essa função numa função assíncrona, export async function. O retorno dela vai ser o mesmo tipo das fruits, no caso tem um id, que é uma string, e um number, e um name, que é uma string também, e isso daqui é um array. Obviamente isso daqui tem que ser uma promise, certo? Aqui ele está reclamando que não temos os loggers, nem nada do tipo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, né? Desestruturar dos workers. Nesse caso aqui, o logger. Só que o logger eu vou tirar já. E aqui também no prompt. Não tenho as fruits, então eu vou importar elas daqui. Agora, em vez de eu fazer o log disso, eu vou retornar as minhas frutas ordenadas. Aqui, na verdade, o id é um número, então aqui vai ser id number, certo? Eu vou fazer a mesma coisa para cá, retornar isso, e aqui a mesma coisa, só que em vez de retornar tudo, eu vou dar um return fruits direto, certo? Eu acabei nem precisando do logger, então aqui no meu ordered fruits, eu posso chamar essa função. Agora ela é uma promise, pode ver que a tipagem já aparece. Por ser uma promise eu tenho que esperar, await. E aqui eu posso fazer o que eu estava fazendo antes, né? Que é o que? Dar um ordered fruits, chamar aqui ordered fruits.forEach, para cada fruit eu vou fazer o log. Então eu chamo logger.log em figures.star.concat com um espaço em branco, .concat em fruit.name, certo? Agora é só tirar as coisas que eu não estou usando e vocês podem ver que tudo continua funcionando normalmente, né? Posso pedir em ordem ascendente, em ordem descendente ou nenhum dos dois. E aqui eu posso fazer ainda um outro comando, né? Por exemplo, se eu quiser um comando que pega as frutas que começam com uma letra específica, eu posso fazer o seguinte, né? Const get fruits by first letter. Vou chamar o command.create. Dentro eu coloco o name, get fruits by first letter. Em eles, vou colocar get fruits by first letter. Tomar cuidado também, gente, com um nome muito grande que nem eu coloquei aqui, né? Esse daqui vai ser o nome padrão do comando, né? Então eu posso omitir isso daqui, né? Get fruits by letter. Aí que eu dou uma descrição, né? Is get fruits by first letter. Aqui eu vou colocar options, né? Que eu quero uma opção. Que eu vou chamar também option.create name first letter, description, letter to get, e um short aqui para ficar mais fácil de digitar, vai ser FL, colocar um required aqui, né, required true. Isso daqui não valida, gente, é direto. Você ainda tem que fazer a validação, né, se tá chegando, mas é usado para exibir o help no terminal. Então eu posso fazer, né, aqui, get by first letter, add handler, e aqui eu vou pegar os workers, de dentro dos workers
eu vou desestruturar a minha extension e logger. E aqui, né, eu vou pegar as fruits, const fruits, vou chamar await extensions ponto. Aqui no comando eu não passei a tipagem, né, então ele não vai saber que tem. E aqui eu tenho que passar também para pegar para o args. Então eu vou ter um first letter, nesse caso, first letter, que vai ser uma string opcional. E eu também vou ter as minhas extensions. Então aqui, extensions.orderFruits. Nesse caso seria interessante separar, né? Porque ele vai exibir no terminal. Mas para fins demonstrativos eu não vou separar a parte da pergunta agora. Agora que eu tenho as frutas, né? Eu posso fazer fruits.filter, uma fruit.name.startWiths. Eu tenho que pegar os args daqui de cima, né? args.firstLetter. Tem que fazer a validação também, gente. Mas eu não vou fazer porque... enfim, o vídeo já está um pouco longo. E aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Só copiar, colar. Aqui eu não desestruturei as figuras, né? Então eu posso pegar aqui, figures, e já posso executar aqui um comando de help. Ele vai me mostrar agora que eu tenho, ou melhor, era para ter. Eu não tenho porque eu não adicionei o comando, né? Então se eu vim aqui editar cli.addCommand, get fruits by first letter, agora sim eu devo ter, né, o comando. Como eu disse para vocês, né, ele pode quebrar se você colocar um nome muito grande. Então tem que ter um pouco de cuidado nessa parte. Sem contar que fica um pouco disfuncional, né, você colocar todo esse comando no terminal. Então eu vou tirar, por exemplo, aqui, vou deixar só get fruits e vou rodar o comando. Agora fica get fruits e em vez de chamar gfl eu vou chamar só gf. Agora se eu rodar, por exemplo, gf help, ele já vai me mostrar ajuda, né, falando que eu tenho uma option que é required, que é o short fl. Então posso rodar gf menos fl, aqui tanto faz. Ele não vai me mostrar nada. Por que ele não vai me mostrar nada? Ele não vai me retornar nada porque o primeiro nome está em letra maiúscula, né? Poderia adicionar a validação, né? Eu vou até adicionar aqui, por exemplo, ponto to lowercase, e aqui também ponto to lowercase. E agora ele deve funcionar. Ou não, né? Eu devo ter errado nos args. Deixa eu dar um log nesse args para ver o que está vindo. First letter. Sim, eu escrevi errado aqui em cima, né? Eu escrevi first em vez de first. Aqui eu posso descomentar isso e deletar isso aqui. E agora tudo deve funcionar, né? Eu tenho, por exemplo, acerola, african, cucumber, nem sabia que existia isso, apple e a temoia. Da letra B, tanto faz, C. Enfim, eu acho que vocês entenderam o conceito. Enfim, galera, por hoje é isso. Se vocês quiserem testar essa biblioteca aí, fiquem à vontade. É uma maneira bem simples de construir CLIs, bem performática, né? Basicamente você criar comandos e ir appendando um atrás do outro. E você tem uma dinamicidade também para reutilizar bastante código ali, né? Como eu mostrei para vocês nessa parte aqui. Quando eu adiciono uma extensão, né, eu não preciso ficar repassando os workers várias vezes, como seria se você simplesmente fizesse a função, né? Eu até posso importar a função aqui, né, direto. Por exemplo, se eu importar order fruits aqui, né, que é a função que eu criei lá, eu ainda tenho que passar os workers lá para dentro. Se eu salvar aqui, ele vai ficar dando erro. Então, é uma forma bem simples de construir. Aqui dentro, se você quiser esperar também um parâmetro, basta que você coloque um segundo parâmetro. Aqui, então, por exemplo, eu posso chamar aqui uma props chamada showedQuest, que é um boolean, né? E aqui, por exemplo, eu posso, de uma forma bem porca, chamar aqui props.showedQuest. Se não, eu vou retornar direto aqui dentro um objeto onde vai ter order by, chamando order by que recebe fruits. Fruits não, é ascendente. Isso aqui não vai me gerar erro nenhum e aqui eu vou ser obrigado a passar no order fruits se eu quero que ele mostre uma question, né? Então aqui já tem um objeto, should question, true, né? Para o primeiro eu quero que ele mostre e aqui para o segundo, should question, false. Certo? Então pro get, né? Eu não preciso mais passar se eu quero de forma ascendente ou não, mas pro LF eu ainda preciso passar essa questão. Então posso passar tranquilamente. Então espero que vocês tenham gostado dessa forma de construir CLIs. É bem interessante, né? Bem tranquilo. Você só vai adicionando comandos ali e no final você tem uma CLI pronta, né? Com a infraestrutura bem robusta, eu diria. Se vocês quiserem dar um apoio pro canal, basta se inscrever aqui embaixo, deixar um like e um comentário, né? Pra engajar no vídeo, dizer se vocês gostaram ou não dessa forma de construir CLIs. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!